Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa live. Não importa o momento que você esteja assistindo, a hora do dia, mas que Deus possa guardar a sua vida, abençoar a sua vida. Amém. De acordo com a fé que você deposita nele. José Marrodia, você do YouTube, né? Logo mais essa mensagem vai estar no YouTube. Né? Seja muito bem-vindo a esse canal. Você pode se inscrever, deixar o seu like aí no YouTube também. Amém? E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o milagre de Jesus, sobre algo que ele fez, né? Algo maravilhoso que ele fez, que foi uma pesca. Amém? Um momento em que os discípulos, né, que ainda não eram discípulos dele, ainda não estavam seguindo ele, que era Pedro, André, Tiago e João, os quatro que eram sócios na pescaria, né, Jesus realizou algo maravilhoso, né, na vida deles. Eu queria falar sobre isso nessa manhã, né, que quando a gente perde, né, a esperança, quando a gente... Edna Fragoso, bom dia. Quando a gente perde a esperança de ver algo acontecer, de ver... a gente, na nossa experiência, né, pensa que nada vai dar mais certo. Jesus vem e muda a situação. Mas eu queria ler o texto, para depois que a gente possa comentar. Aline Gomes, bom dia. Para depois a gente começar a comentar sobre isso. Eu queria ler em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Que diz assim, tem um caminhão dando um ré aqui, acho que você deve estar escutando aí. Daqui a pouco ele para. Diz assim, versículo 1. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, conforme a tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, se prostrou aos pés de Jesus. Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, reuniram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Então, Jesus, né, o texto fala que uma multidão queria ouvir Jesus pregar, queria ouvir os ensinamentos de Jesus, estava à beira da praia, estava comprimindo ele, ou seja, estava apertando ele. Jesus, com muita sabedoria, né, ele observa e vê 2 barcos à beira do mar e pede a Simão, que era um dos donos do barco, que afastasse um pouco o barco da praia. Ele entrou no barco e afastasse um pouco o barco da praia e sentou-se para ensinar o povo. Naquela maneira não havia som, não havia microfone, naquele tempo não havia som, microfone, né? Não havia caixa de som. Então, de onde Jesus estava sentado, ele era muito estratégico naquilo que ele ia fazer. O mar levava a voz dele
para as pessoas que estavam, né, à beira ali do mar da Galileia. Então, ele começou a ensinar o povo. Depois que ele termina de ensinar o povo, ele chama Pedro, chama Simão, né, que depois é o mesmo nome de Pedro, né? Ele chama Simão, chama Pedro e fala: vá para onde as águas são mais profundas e lance as vossas redes. Aí Simão Pedro, como era experiente pescador, disse para Jesus, ele disse: mestre. Agora veja, ele começa falando de uma maneira diferente com Jesus. Ele fala mestre, quer dizer que ele reconhece a autoridade, né, que Jesus tinha de ensinar, reconhece, né, a grandeza, né, de Jesus e diz: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Né? Então, Pedro ele era experiente naquilo que ele fazia. Ele era pescador há muito tempo. Ele, como ele, Tiago, João e André, seu irmão. Eles eram pescadores há muito tempo. Então, eles sabiam o que ele estava fazendo. Eles sabiam o que ele estava falando. Ele disse: a gente pescou a noite toda. A hora de pegar peixe já passou. Agora não tem como pegar mais peixe. Nessa hora não tem como você lançar a rede e pegar peixe. Ou seja, né, existe um momento em que Pedro ele disse para Jesus: ó Senhor, a gente já tentou fazer o que pôde, mas não deu certo. A gente já fez o que deveria fazer, mas não deu certo. Então existe um momento na sua vida, na minha vida, né, que a gente faz coisas, que a gente age de alguma maneira que não dá certo, né? A gente já tentou de várias formas fazer alguma coisa. Não sei se você já fez, né? Tentou fazer alguma coisa e não deu certo, né? Mas foi isso que Pedro falou: Senhor, a gente já tentou, a gente já passou a noite fazendo isso e não deu certo. Mas só que ele fala algo, né, que muda toda aquela circunstância do momento. Ele diz o seguinte: ele diz: Senhor, nós passamos a noite toda pescando, mas confiando na tua palavra, lançarei as redes. Veja, da minha maneira, Senhor, não deu certo. Em outras palavras, da minha maneira não deu certo. Do jeito que eu tentei fazer, não deu certo. Mas segundo a palavra que você falou agora, eu vou lançar as redes de novo. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou fazer de novo. Então, existe um momento em que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele fala, né, para nós e fazer. Ainda que aos nossos olhos, né, pela nossa experiência, né, não vai dar certo, não tem como dar certo, mas se Deus mandar você fazer alguma coisa, tenha certeza que vai dar certo. Se Deus mandar você realizar alguma coisa, tenha certeza que vai dar certo. Agora, se Ele mandar realmente você fazer, né, não queira fazer pelas suas forças, não queira fazer pelo seu querer. Por quê? Porque Pedro tentou. Pedro passou a noite toda tentando com as suas forças e não deu certo. Mas quando Jesus mandou ele fazer, quando Jesus deu uma ordem para ele, né, que aqui Jesus não está pedindo para ele fazer assim: olha, vai lá e lança as redes. Não estou pedindo a você, para você não. Jesus deu uma ordem. Quando ele fala mestre, ele está falando a autoridade. O Senhor é a autoridade aqui. Segundo a sua palavra, o Senhor tem autoridade para falar. Eu vou lá e vou lançar a rede de novo. Então eles vão para o mar e lançam as redes. Quando ele começa a puxar a rede, ele percebe que a rede está muito pesada. Né? A rede está muito... ele não tem muitas forças para puxar. Então ele começa puxando. E quando ele olha, uma grande quantidade de peixe, né, está na sua rede. Então ele tem que chamar outro barco para vir o ajudar, para tirar, né, aquele peixe da água. Então, algo que ele poderia fazer, né, algo que ele ia passar, acho que 2 dias para pegar, vou dizer assim, ele pegou uma quantidade de peixe que ia resolver o seu problema naquele momento. Então Jesus supriu a necessidade deles naquele momento. Então eles vão para a praia. Quando chega na praia, quando chega à beira do mar, ele olha para Jesus e agora ele não é mais um pescador experiente. Agora ele olha para ele e fala: Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou mais um pescador, agora eu sou um pecador. Porque eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço que o Senhor realmente é diferente. Então ele diz aqui no versículo 5, ele diz... Não, no versículo, deixa eu ver onde está. Versículo 8. Diante de tamanho evento, diante daquilo que aconteceu, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou
pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Então, diante daquele evento, Pedro reconhece, né, quem ele é. Ele olha para aquilo que Jesus fez. Então, veja, no momento que a gente não entende, né, a gente não compreende o milagre que Jesus pode realizar na nossa vida, o que a gente tem que fazer é reconhecer a grandeza dele, reconhecer a nossa pequenez. Por quê? Porque é um momento de milagre, só Jesus, só Deus pode fazer. É um momento que a gente tem que reconhecer quem a gente é. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, enquanto ele estava diante no ano em que morreu Eusias, né, o texto fala, ele ia adorar, né, prestar o culto a Deus, e ele disse que ele teve uma visão em que ele viu o Senhor, em que ele viu Deus sentado em um alto e sublime trono, e ele disse que naquele momento ele reconheceu, né, a sua falha. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Então, naquele momento, o texto diz que um anjo pega uma brasa, né, do trono do Senhor com uma tenaz, ou seja, uma tenaz era uma pince grande, e trouxe aquela brasa e toca os lábios de Isaías. Por quê? Porque ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu quem ele era. Então, daquele momento em diante, Deus, ele escuta uma voz falando, né? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então entenda, quando Pedro reconhece a grandeza de Jesus e olha para aquilo que ele fez, ele diz, ó Senhor, eu não sou mais um pescador experiente, agora eu sou um pecador diante daquilo que o Senhor fez. Eu reconheço que eu sou pequeno diante do Senhor. Eu reconheço que eu sou muito humilde diante do Senhor. O Senhor é que é o grande, o Senhor é que é o poderoso. Então ele vai. Então Jesus vai e diz o seguinte no versículo 10. Versículo 10. Assim como Tiago, João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão, não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, reuniram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então veja, eles reconheceram, né, a sua pequenez, as suas falhas diante de Jesus, diante do milagre que Jesus realizou. Então, diante daquele ali, Jesus chamou eles e disse, olha, a partir desse momento, eu não quero que vocês tenham medo do que aconteceu, mas a partir desse momento, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens. Amém? Então, veja, a partir daquele momento, eles deixaram tudo que eles pescaram, todo aquele peixe que eles pescaram, eles deixaram ali e foram seguir Jesus. Agora, escute isso que eu quero dizer para você agora. Deus, ele só vai te dar, ele só vai colocar algo nas suas mãos quando você estiver disposto a deixar aquilo para seguir ele. Amém? Thomas Albertino, bom dia, meu irmão. Então Deus só vai colocar algo na sua mão quando você estiver disposto a deixar aquilo para seguir ele. Veja, o que era que eles queriam mais? Peixe. O que era que Tiago, Pedro, João e André queriam? Peixe. Por quê? Porque eram pescadores, não tinham pescado. Eles queriam peixe, passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Jesus vem com uma palavra e eles obedecem a palavra. Jesus fala, vão para onde é mais fundo e lancem as vossas redes. Então eles vão para lá, Pedro fala assim, eu sigo na sua palavra, eu vou lá e vou lançar. Então eles lançaram a rede. Pegaram uma grande quantidade de peixe, né? Tanto que teve que trazer em 2 barcos. Quando chega na praia, Jesus fala para eles, né, ainda no mar, que eles seriam pescadores de homens. Então, quando eles chegam na praia, eles abandonam os peixes. Veja, eles queriam peixe, mas quando chega na praia, eles abandonam os peixes, e vão seguir Jesus. Então, Jesus está disposto a te dar aquilo que você estiver disposto a deixar por causa dele. Amém?
porque nada que existe aqui pode tirar o seu foco de seguir Jesus. Amém? Eu já vi pessoas pedirem coisas a Deus e quando aquilo que ela pediu chegou na mão delas, elas abandonaram Jesus por conta daquilo. Então eu já vi pessoas pedirem a Deus para mudar de vida, para ter algo melhor, para ter uma vida mais estabilizada. Mas na hora que isso aconteceu, em vez de elas agradecerem a Jesus, não, elas abandonaram Jesus. Elas abandonaram e deixaram de seguir Ele. Então, o que Jesus está disposto a te dar é aquilo que você estiver disposto a deixar por causa dele. Amém? Porque nada vale mais do que ele. Então, a partir daqueles momentos, eles abandonaram a vida de pesca, abandonaram os peixes e começaram a seguir Jesus. Amém? E começaram a segui-lo e ganhar homens, e ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? Então essa foi a pesca maravilhosa que aconteceu aqui em Lucas capítulo 5. Amém? E que nos dá muito ensinamento nessa manhã. Em que a primeira coisa que eu quero que você entenda, né, que eu falei aqui, é que quando você tentar fazer com as suas forças e não der certo, amém? Ouça Jesus, escute a voz dele, amém? Pedro tentou a noite toda, não conseguiu, mas quando Jesus falou, vá e lance de novo, ele disse, Senhor, segundo a tua palavra eu vou, e deu certo, amém? Segundo, é que você tem que reconhecer quem você é diante de Deus, amém? Você tem que reconhecer que o grande é Ele, que o poderoso é Ele, que aquele que realiza milagre é Ele, e nós somos apenas um instrumento aqui na terra dele, amém? Nós somos apenas somos filhos de Deus, amém? Mas somos pequenos diante dele, temos que reconhecer que o grande é Ele, aquele que realiza na nossa vida um milagre é Ele. E terceiro, que você tem que estar disposto a deixar aquilo que Jesus te dá, que Jesus vai te dar, aquilo que você estiver disposto a deixar por Ele, amém? Para seguir Ele, amém? Então que dessa manhã você possa guardar esses ensinamentos e possa viver, colocar em prática na sua vida, não apenas ouvir, mas colocar em prática. Tiago fala lá na carta de Tiago que nós temos que ser não ouvintes negligentes, mas temos que ser praticantes da palavra. Amém? Temos que praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, você aprende a palavra. Então, que a partir desse momento você possa praticar essa palavra na sua vida. Amém? E colocar a sua força, a sua confiança na palavra de Deus. Amém? Deixa eu falar aqui com